Bom dia, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para a EBD, que dessa vez nós vamos estar falando lá na lição 15. O pastor Zezinho, ele falou de Paulo e os falsos profetas, e falsos apóstolos. Ele falou dos crentes leais. Ele falou também da remuneração do obreiro. Então, o obreiro e a sua remuneração. E para terminar essa lição, a gente está vendo exatamente Paulo na cidade de Corinto. Então, eu vou ter que hoje falar, terminando, sobre a vanglória do obreiro e também as credenciais e a aprovação do obreiro. Então, foi coisa que Paulo sentiu dentro da cidade de Corinto. Foi na própria carne de Paulo que Paulo veio ver o que era o contato com o povo. Aqui fala o seguinte, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do 16 ao 19. Então fala o seguinte: outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam, segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Então o que Paulo está falando aqui quando fala a vanglória do obreiro? Paulo, ele estava como um estranho no ninho, ali na cidade de Corinto. Por quê? Existiam todos aqueles falsos mestres, aqueles falsos pregadores da palavra. E eram pessoas que se vangloriavam muito. Então eles tinham como se vangloriar. E eles colocavam Paulo como uma pessoa insensata, como uma pessoa fraca. Então Paulo chegou ali, ele foi caracterizado como fraco. E ele estava falando para pessoas que estavam interessadas na palavra. Porém, havia uma condição assim de controle da população pelos aqueles falsos mestres. E Paulo precisava falar algo para eles. Eles queriam o quê? Eles queriam algo palpável. Então, quando fala aqui a vanglória do obreiro, Paulo mostrava o seguinte, gente, para falar das coisas espirituais, eu preciso também falar das coisas da carne, as coisas que sentem na carne, tá? Eu vou trazer isso para os dias de hoje, vamos ver isso nos dias de hoje. Nós estamos em plena pandemia do coronavírus. Então, o que o povo está querendo que as pessoas espirituais façam hoje em dia? Orem pelos enfermos, orem pelas famílias enlutadas. Mas orar para quê? Para que recebam a cura dessa doença. Quem está em casa isolado, mas já foi diagnosticado com Covid-19, ou quem está no hospital internado, essa pessoa só pede uma coisa, que é carnal: a cura da doença. A cura da doença. Eu vou falar uma coisa para vocês. O que é mais importante? Curar a doença ou a pessoa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e ir para o reino dos céus? Não, a pessoa aceitar Jesus e ir para o reino dos céus. Isso está bom para aqueles crentes que já têm uma certa vivência espiritual. Agora, a maioria do povo está pedindo cura. Se a gente for olhar, quando nós colocamos o culto online, os pedidos de oração são pessoas que não pertencem ainda à igreja, mas estão pedindo o quê? Cura, ajuda, estão sofrendo na carne. Então, tem certos momentos que a gente tem que cuidar da carne.
vir aqui sobre a carne. Então aqui fala, poxa, a vanglória é tolice. Mas muitas vezes as pessoas se vangloriam disso. Vou orar para você se curar. Vou orar para aliviar suas dores. E Jesus também seguiu essa linha quando ele esteve aqui entre nós, quando ele viveu sua vida terrena. O que falava? Jesus cura, liberta e salva. Cura o quê? Sua alma, liberta sua alma e salva sua alma. Mas a cura também era da carne. Jesus curou cegos, paralíticos, pessoas com fluxo de sangue, leprosos. Ele curou o quê? A carne. E essas pessoas se credenciaram a Jesus, mas foi através da carne. Jesus, em determinado momento, ele teve que matar a fome de milhares de pessoas. Ele produziu ali o quê? Com 5 pães e 2 peixes? Comida. Então ele precisou de quê? De comida. Tem hora que tem que trabalhar a carne. As igrejas agora estão trabalhando muito na carne, orando pelas pessoas, arrumando remédio, fazendo cestas básicas, porque esse é o momento. A pessoa precisa ser acudida na carne. A gente sabe que tudo isso é passageiro. Essa nossa vida é passageira. O importante é a salvação e o reino dos céus. Mas existem certos momentos em que a gente cuida de quê? Da carne. Precisamos carregar os nossos irmãos no colo. Precisamos carregar nossos irmãos no colo. Quando você converte uma pessoa, você convida, você faz com que aquela pessoa se proponha a ir na igreja, ela vai na igreja, ela está na carne. Ela vai lá para ver como é que é aquele ambiente. Ela vai, enquanto você está ali preocupado com o culto, estudando o evangelho, aquela pessoa está estudando você, está estudando o pastor, está estudando quem está em volta, está olhando, está examinando o ambiente. Ela está na carne. Com a vivência dela, continuidade na igreja, que ela vai ver uma transformação espiritual na pessoa. Ela foi ali procurar um Jesus que no primeiro dia ela não viu. Ela viu pessoas falando dele, mas raramente ela vai sentir ele ali. Ela só vai sentir Jesus através do tempo, quando ela começa a se converter. E a conversão é um processo, não é de imediato. Eu falo muito isso. Tem pessoas que levam um ímpio na igreja. No primeiro dia que ele entra lá, vamos fazer ele aceitar Jesus. Ele vai aceitar Jesus hoje, amanhã ele vai sair da igreja. Porque muitas vezes ele não tem uma continuidade. Quando uma pessoa entra a primeira vez na igreja e aceitou Jesus, ela vai ter que ter um acompanhamento 24 horas por dia, durante muitos dias, até ela se posicionar dentro da igreja. Como não vai estar isso, a pessoa sai. Então deixa a pessoa aí se adquirindo devagar, sabendo que Jesus existe, ele está ali presente, mas ela precisa senti-lo. Agora, tudo isso a gente vai trabalhar a carne primeiro. Essa pessoa que ele chega, como hoje em dia está acontecendo, eu penso pessoas que precisam muitas vezes de comida, de uma assistência familiar, de uma visita, um aconselhamento. Nós vamos trabalhar aquela carne. Trabalhando a carne, automaticamente você já começa a mexer na alma, trabalhando a alma. E Paulo queria isso, ele falava, a carne é tolice. Mas eu tenho que me colocar como tolo aqui, diante de vocês. Porque vocês estão admirados com os falsos profetas. Então, quando eu aqui chego, eu tenho que me colocar o quê? Na carne. Então, por isso que fala aqui a vangloria do obreiro. O obreiro, ele quer ser espiritual. Mas em determinado momento, ele trabalha a carne. Ele vive a carne. Por quê? Porque é o ambiente que o coloca assim. Um outro ponto aqui que também é muito bom quando fala. A ostentação, ela é carnalidade? É carnalidade. Aqueles falsos mestres, eles se ostentavam. Eles se colocavam como referência
Puxa, eu quero ser igual aquele lá. Ó. Ele tem dinheiro, ele tem uma boa vida, tem uma boa saúde, tem uma posição dentro da sociedade. Tá? Então aqui fala ostentação, ela é carnalidade. Eles ostentam o que é carne. Vaidade acima de tudo. E Paulo não queria isso. Mas muitas vezes você usa isso para ganhar aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo muito sério aqui. Jesus e a mulher samaritana. Jesus sentado à beira do poço, chega uma mulher samaritana, o que Jesus fala para ela? Você pode me dar um pouco d'água? O que ela falou para ele? Como você, judeu, vem pedir água a mim, que eu sou samaritano? Os judeus não se dão com samaritano. Como é que Jesus fez uma ostentação? Jesus fez uma ostentação. Ele falou para ela o quê? Você fala isso porque você não sabe com quem você está falando. A água que eu posso lhe oferecer, você nunca mais teria sede. Eu tenho uma água maravilhosa para te oferecer que você nunca mais teria sede. A mulher entendeu? Claro que não. O que ela falou com ele? Meu Deus, onde está? Cadê o balde? Onde está essa água? Me dá que eu quero beber agora. Ela queria o quê? Material, carne. Ela queria ficar sem sede o resto da vida. Mas ela não podia, ela não entendia. Era outra água que Jesus queria dar para ela. O que Jesus falou para ela? Vai lá e chama teu marido. O que ela falou para ele? Senhor, eu não tenho marido. Ele falou, eu sei. Você já teve 5, e o que está agora contigo não é teu marido. Mas vai lá e chama ele. Aí ela se admirou, o senhor é um profeta. O senhor sabe o que está falando. Então, aqui fala, Jesus ele teve que fazer uma ostentação. Mostrar algo material, no qual chegaria ao espiritual. E aquela mulher foi uma grande propaganda para Jesus naquela região. Porque ele trabalhou exatamente em cima disso. Então, muitas vezes você começa a trabalhar na carne para chegar ao espírito. É aquela famosa história, não adianta uma pessoa chegar para mim, para você, e pedir comida, você falar, vou orar por você, vai que Deus lhe abençoe, ele deu. Não, é hora que é a gente. Hoje em dia, se eu não posso dar um alimento para alguém, que eu esteja de joelho no chão, orando por essa pandemia só embora e por essa fome que essa pandemia está trazendo. Mas se eu posso dar 1 quilo de alimento, eu tenho que dar. Eu não posso me omitir a isso. Pessoas estão com fome, precisando muito de comida. A verdade é essa. A presença de Deus hoje em dia, ela vem através da tua mão estendida para aquela pessoa, da comida, do alimento, do remédio, da assistência que você dá àquela pessoa. Isso que fala é a vanglória do obreiro. O obreiro, muitas vezes, ele trabalha na carne. Você trabalha o espírito quando a pessoa já está assentada naquela roda tua espiritual. A pessoa já frequenta os meios cristãos, a igreja, as reuniões. Aí você trabalha o espírito. Aí você trabalha o espírito da pessoa. Amém? É como a gente fala, a palavra de Deus tem poder. Aqui fala também, terminando isso, as credenciais e a aprovação do obreiro. Então fala o seguinte, Paulo ele estava se defendendo dos falsos mestres. Então aqui fala o seguinte, continuando a autodefesa e com as ostentações que condenaram, o apóstolo apresentou as suas credenciais ao apostolado. Ele iniciou, entretanto, com um pouco de sarcasmos. Os coríntios haviam acreditado na crítica do aniversário do Paulo, que o achavam fraco. Então alguém deve ter falado para ele, apóstolo, isso é fraco, isso é baixinho, pequenininho, doente, tem uma voz muito fraca.
Não adiantava Paulo falar, não, mas Cristo está em mim. Ele teve que falar, eu estou aqui, mas você não sabe o que eu passei. Já fui preso muitas vezes. Já fui açoitado quando fala aqui. Eu tomei 5 quarentenas de chicotada, menos umas. Somando isso, dá 199 chibatadas. Tá? 199 chibatadas. Já fiquei preso em calabouço, é o lugar mais sombrio de uma prisão. 39. Tá? Já passei por situações muito brabas. Tá? Muito brabas mesmo. Eu preciso mostrar a vocês que com esse corpinho, do jeito que eu tô, eu tenho uma credencial. Eu já viajei em navio, que o navio afundou. Eu já fui mordido por uma serpente, nada me aconteceu. Eu tenho isso em mim. Eu tenho isso em mim. A minha credencial é essa. Eu sofro muito. Não está fácil eu trazer a palavra do Cristo Jesus a qualquer lugar. E eu ainda tenho que me preocupar com as igrejas que eu fundo. Quando eu crio uma igreja, eu tenho que me dedicar a ela. Mesmo que eu saia daquela região, eu tenho que saber como é que está. Como é que está andando aquela igreja. Tudo são preocupações na minha cabeça. Por isso que eu falo, credenciais e aprovação do obreiro. O obreiro, para ser aprovado, ele tem que passar por uma determinada situação de sacrifício. Você vê grandes pregadores, mas vê se não passaram por situação de sacrifício. Testemunho de sacrifício, meu Deus. Amém? Então, tudo isso faz parte da gente. Aqui Paulo fala duas coisas. Primeiramente, sua experiência e sofrimento. Sofri ali, experiência que é através do sofrimento. Então a pessoa já sabe como tratar daquilo. A sua preocupação com a igreja, tá? Que não adianta você ter um trabalho de fundar uma igreja e deixar a igreja para lá. Você tem compromisso ali em cima da igreja. Amém? Você tem que trabalhar aqui em cima da igreja. Amém? E a tua experiência de submissão. O que é isso? Eu tenho que mostrar que tudo aquilo que eu estou fazendo, mesmo que seja carnal, eu sou submisso a Deus. Como é que Paulo falava? Vivo, mas não sou eu, que é Cristo que vive em mim. Eu tenho que falar o seguinte, eu não estou falando nada aqui, não sou eu que dou aula, é o Espírito Santo que dá. O pastor muitas vezes está pregando a palavra, não é o pastor, é o Espírito Santo que está ali presente. É a submissão total a Deus. Isso é a vida dos homens de Deus. Dos homens que escolheram suas vidas para estar servindo ao Senhor. Então nós somos obrigados a passar por isso. Então o que eu tenho que hoje trazer aqui? Gente, com tudo isso que nós estamos sofrendo no momento, vamos dobrar os nossos joelhos. Está passando. Eu sei que o medo pegou a todos nós, inclusive aqui em casa, a mim. Estamos com medo. Somos do grupo de risco. Mas eu não posso me curvar ao inimigo, eu tenho que me curvar ao meu Senhor. O meu Senhor está acima de tudo, isso é minha fé. Então que isso vai passar, dias melhores virão. Já passamos uma grande parte. A minha ajuda no momento agora é orar por todos aqueles que estão sofrendo. Fala, calma que vai passar. Calma que Jesus vai te tirar desse hospital, Jesus vai te tirar dessa quarentena que você está. Esse vírus que apareceu no teu corpo, ele vai sumir. Calma. Tenha fé. Mas paralelamente a isso, eu tenho que ver a carne. Eu tenho que ver aonde eu possa dar ajuda, aonde eu possa conseguir algum remédio, algum alimento. Entrar em contato, em comunicação com a pessoa. A pessoa muitas vezes quer escutar a voz de alguém. Tem gente isolado dentro de suas casas sem escutar a voz de ninguém.
Nós precisamos saber dessas pessoas, inclusive pode ser dentro da própria igreja, o parente da igreja, alguém próximo à igreja. Nós temos que correr atrás disso. Amém? Então essa é a palavra que eu quero trazer nessa IBD. Mais uma vez pedindo, vamos ter fé, perseverança. Nós somos vencedores já, nós já estamos chegando no final da peleja. E tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso esteja com todos que vão escutar essa IBD e também a todos os componentes da igreja, a todos que essa palavra venha chegar. Que tudo isso vai passar. Porque Deus tem o controle total de todas as coisas, de cada segundo de sua vida, de cada milímetro do seu corpo. Ele tem o controle de tudo. E Ele sabe até quando você vai conseguir ficar nisso e sair vencedor. A solução de tudo está nas mãos do Senhor nosso Deus. Amém? Um bom domingo, um domingo de paz, de tranquilidade e de prosperidade espiritual. E nós seremos abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém?